Nova Manhã. Conexão Brasília com Diego Amorim. E vamos lá, vamos lidar mais uma vez com os dilemas reais da nossa vida, da nossa política. O Diego Amorim está aqui falando diretamente de Brasília e ele falou com o interventor na Segurança Pública do Distrito Federal, Ricardo Capelli. Tem aqui algumas das principais notícias, informações e análises que o Capelli fez em entrevista à Nova Brasil. Bom dia, Diego, boa semana. Bom dia, Michele, bom dia ao Mauro, bom dia aos ouvintes da Nova Brasil FM em todo o país, uma ótima semana pra gente. Pois é, o Ricardo Capelli esteve aqui na Nova Brasil FM na última sexta-feira em uma entrevista ao programa Nova Manhã Brasília, ele que também acumula o cargo de secretário executivo do Ministério da Justiça e da Segurança Pública. Tivemos um bate-papo aqui de praticamente 30 minutos, meia hora, falando tudo sobre o último dia 8 de janeiro e os desdobramentos daquele dia. E eu trago agora para o nosso ouvinte da Rede Nova Brasil FM alguns dos destaques desta conversa. O primeiro deles foi quando eu perguntei ao Capelli sobre se ele concordava ou não com a declaração, ainda no final da semana passada, do Nelson Jobim, ex-ministro do Supremo Tribunal Federal e ex-ministro da Defesa de Lula, se ele concordava com aquela declaração quando Jobim disse que as reações ao 8 de janeiro deveriam ocorrer com destreza para não estimular a extrema-direita. O próprio Ricardo Capelli ecoou essa declaração do Jobim. Vamos ouvi-lo, por gentileza. Olha, o ministro Nelson Jobim foi deputado, foi ministro, foi presidente do Supremo Tribunal Federal. Ele é sempre uma referência para todos nós, né? É uma referência de equilíbrio, de ponderação. Então essa acho que é um alerta importante que ele faz. Nós temos que, eu tenho dito sempre, por exemplo, sobre os ocorridos aqui, especificamente no que diz respeito à segurança pública de Brasília. Eu tenho insistido e tenho reiterado que eu tenho plena confiança na Polícia Militar do Distrito Federal, tenho plena confiança na Polícia Civil, no Corpo de Bombeiros. Houve problema? Claro que houve, mas esse problema foi sobretudo um problema de comando. Foi um problema na linha de comando. Tá aí o Ricardo Capelli dizendo que esse alerta do Nelson Jobim é um alerta importante. Ele se preocupou muito ao longo da entrevista, por mais de uma vez ele disse que não é possível que se generalize e se macule a imagem das instituições, sejam elas as Forças Armadas, sejam elas a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros. Ele teve muito cuidado em todo instante em que ele fazia uma crítica ao que ocorreu no dia 8 de janeiro, ele logo em seguida trazia essa ponderação de que não se podia generalizar. Fica claro que essa é uma preocupação por parte do Ricardo Capelli, o interventor na segurança pública aqui do DF. Eu também perguntei o seguinte a ele: o que de fato o Ministério da Justiça, do qual ele é secretário executivo, sabia sobre o dia 8 de janeiro? Eu comecei a pergunta a ele dizendo que eu, Diego, jornalista e morador de Brasília, sabia que haveria algo, uma manifestação no mínimo, no dia 8 de janeiro, naquele domingo. E o Ministério da Justiça, o que sabia? O Ricardo Capelli respondeu para a gente. Vamos ouvir. O Ministério da Justiça tinha informação, recebeu informações de que poderiam acontecer distúrbios. Qual é a questão, Diego? É que pela Constituição, quem faz a segurança dos poderes federais constituídos aqui na capital, a segurança ostensiva, não é o governo federal. Que a responsabilidade é do governo do Distrito Federal. E nós recebemos informações do governador, de toda a equipe do governo, de que seria repetido no dia 8 a mesma operação de segurança que foi exemplar no dia 1º da posse. Então não havia motivo para que a gente desconfiasse do governo do Distrito Federal, que tinha realizado uma operação exemplar no dia 1º. Houve uma quebra de confiança, por isso foi decretada a intervenção federal, e o Supremo Tribunal Federal, inclusive, adotou outras medidas, né? Foi uma quebra de confiança, mas não existia motivo para que a gente desconfiasse naquele momento da palavra que a gente recebia
do governo do Distrito Federal. Isso vai gerar, Diego, inclusive está gerando inclusive um outro debate, que é o quê? Que é a reflexão sobre a necessidade do governo federal federalizar a segurança da esplanada? Não, eu não diria, porque aparece esse debate de federalizar a segurança pública. Eu acredito que esse não é o melhor caminho. Tá. O debate que está em curso é sobre a necessidade do governo federal ter uma força regular, uma Guarda Nacional, que possa garantir a segurança dos poderes, dos três poderes e também das autarquias, enfim, dos prédios, da estrutura da administração federal. Sim. Aqui, que vai além da esplanada, né? Tem também no plano piloto algumas unidades, enfim. Então esse é um debate que está colocado. Tá aí, então o Ricardo Capelli, ele reforça essa discussão que, segundo ele, está havendo, está avançando aqui em Brasília para a possibilidade de criação de uma Guarda Nacional armada que cuidaria, então, dos prédios que representam aqui os poderes da República, o Supremo, o Palácio do Planalto e o Congresso, Mauro Michele. Então, veja, pois não. Só uma dúvida, porque até agora ainda não consegui entender muito bem, porque no fim de semana dos ataques, no sábado, houve aquele decreto, inclusive do Ministério da Justiça, colocando a Força Nacional de Segurança para fazer reforçar a segurança ali em Brasília por causa dos ônibus que estavam chegando ao Distrito Federal. O Capelli chegou a falar alguma coisa especificamente sobre a Força Nacional de Segurança? Não. Quando a gente pergunta a ele sobre o que poderia ser feito e o que foi feito anteriormente ao dia 8, ele insiste, e depois ele volta nessa questão desse trecho da entrevista que a gente ouviu agora, ele insiste dizendo que o que poderia ser feito era ter entrado em contato com o governo do Distrito Federal, algo que ele garante que fizeram, e receberam deles a informação de que estava tudo sob controle. Eu até perguntei, mas vocês sabiam então, vocês viram o início da fala dele, ele fala que o Ministério da Justiça tinha conhecimento de que poderiam haver distúrbios na esplanada. Então, por que não se colocou mais gente ali? Porque não é da nossa responsabilidade, nós não tínhamos esta competência pela Constituição de se colocar alguém ali. Em outro momento, ele ainda volta a dizer que, olha, o governo do Distrito Federal não nos dava nenhuma brecha de que a gente precisaria desconfiar da postura e, enfim, de todo o esquema que havia sido montado, porque eles acreditavam que seria repetido o esquema do dia 1º de janeiro. Em um outro momento, Michele, eu pergunto se todo mundo que foi preso é criminoso e precisa pagar pelo que cometeu. Se aquelas mais de 1.700 pessoas que foram presas no primeiro momento, se todas elas são encaradas e serão encaradas pelo Estado como criminosas, e aí ele fala da importância de se individualizar a conduta. Esse é o grande desafio no entender do Capelli. É o último trecho que eu destaco para o nosso ouvinte. Vamos ouvir, por gentileza. Olha, eu tenho muita confiança na condução da Justiça Federal, do ministro Alexandre de Moraes, nos inquéritos que foram abertos pela Polícia Federal, que vão apurar. Quer dizer, o desafio agora é individualizar a conduta de cada um, né? Material tem, né, secretário? Eu ia dizer justamente isso. Quer dizer, hoje em dia é muito difícil a pessoa cometer um crime e não ser identificado. Você tem câmeras por todos os lados, você tem muito material, né, digitais, tem pedaços de roupa até, você tem material farto. A Polícia Federal está fazendo está em curso a maior mobilização de peritos, de especialistas para fazer essa identificação. Então essa identificação vai ser feita e a gente vai, no avanço das investigações, individualizando as condutas, né? Claro, volto a dizer, o Brasil é um país livre, democrático, a linha de corte da condução do processo não é quem votou em A ou em B ou C, ou quem está se manifestando, exercendo o seu direito à livre manifestação. A linha de corte é quem está participando de uma conspiração ou de atos que atentem contra o Estado democrático de direito. Porque aí é rasgar um pacto social maior
que constrói a nossa nação, que é a Constituição Federal. Tá aí ele conclui dizendo que não é perseguir quem pensa diferente, é perseguir quem quer solapar a democracia. Sobre a Força Nacional, Michele, eu perguntei a ele sobre o que estão fazendo os homens que foram enviados, né, pela Força Nacional de outros estados. Eu não sei se há um contingente pronto de imediato para atuar aqui em Brasília, mas a gente recebeu as informações e viu na televisão, aí no noticiário como um todo, nos dias seguintes, o governo do Ceará, por exemplo, também o governo do Piauí, enviando homens da Força Nacional aqui para Brasília. Muitos deles estão ali ainda na Praça dos Três Poderes, lá tem um contingente significativo de plantão ali, e outros estão atuando em outras áreas. Na entrada da esplanada, no primeiro ministério, logo depois da catedral, também tem ali uma segurança reforçada, e o Capelli também nos informou que esses homens da Força Nacional acabaram contribuindo na segurança do velório e da missa de 7º dia da esposa do ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, porque havia, diante desses dois fatos aí, o velório, o enterro e também a missa de 7º dia da esposa do ministro, uma preocupação grande com a segurança. Quem tiver interesse de acompanhar a íntegra dessa entrevista, que, repito, durou cerca de 35 minutos, feita por mim e pela Ariane Bittencourt aqui em Brasília, é só acessar o site do Nova Manhã, que tem lá esse destaque, e também o canal do YouTube da Nova Brasil aqui em Brasília, que é youtube.com/Nova Brasil Brasília. Mauro, Michele. Obrigado, Diego. O Diego Amorim, diariamente aqui no Nova Manhã. Boa segunda para você. Até amanhã. Para nós, uma ótima semana. Valeu. Nova Manhã. Conexão Brasília com Diego Amorim.